Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 20 de abril, quarta-feira, vamos falar sobre alergia. Uma reação que afeta um grande número de pessoas e eu tenho certeza que aí na sua casa alguém tem um processo alérgico. Por isso, vamos tirar todas as dúvidas no programa do dia de hoje. Os abraços vão para a Ana Sintra Lima, moradora do Jardim Panorama. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E também para a aniversariante do dia, Ana Cristina da Silva. Ela que trabalha lá no PABX, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma pessoa que está ali começando a sua carreira no Legislativo, tem trabalhado exemplarmente, é a mãe do Rafael. É isso aí, Ana, que você continue sendo realmente uma boa funcionária, uma boa mãe, uma boa filha para os seus pais e uma boa colega de trabalho para todos na Câmara Municipal. Deus te abençoe, muita paz e muita saúde. A alergia é uma reação do organismo a substância geralmente inofensiva, mas que pode levar uma pessoa a ter sérios problemas de saúde. Quem tem sabe muito bem o que significa ser alérgico. E essa época do ano é a mais propensa para que os alérgicos desenvolvam crises. Por isso, escutamos cada vez mais pessoas dizerem que são alérgicas. Porém, o que muitos não sabem é que ela só se desenvolve no momento em que o organismo é sensibilizado por alguma substância. Em alguns casos, a reação alérgica é tão grave que coloca em risco a vida da pessoa alérgica. Portanto, como vocês veem, é muito comum e às vezes é grave. Por isso estamos hoje aqui com um especialista nesse assunto, um amigo nosso, amigo de vocês, que é alergista, Dr. Celso Tabosa. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Você que já veio outras vezes também falando de alergia, de acupuntura. E hoje o tema é importantíssimo. Eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, o que vem a ser alergia. Então, a alergia é uma doença do sistema imunológico em que a pessoa, quando nasce, ela já nasce com uma certa predisposição genética para desenvolver um quadro alérgico. Aí, durante o período de vida que ela vai se desenvolvendo, entrando em contato com determinadas substâncias que têm um potencial de sensibilizar o organismo, aí a pessoa acaba desenvolvendo reações indesejáveis ao organismo, conhecidas como as reações de hipersensibilidades, que são as doenças alérgicas. Celso, existem assim alguns tipos de alergia ou é um único tipo? Quem tem alergia tem alergia. Ou existe uma alergia que é respiratória, uma que é de pele, é dermatológica. Existem vários tipos de alergia? Exatamente, existem vários tipos de alergia, porque a alergia ela pode se desenvolver, atingir vários sistemas e órgãos, sendo os órgãos mais frequentes, o sistema mais frequente é o sistema respiratório, tá? E a pele, a mucosa ocular e o sistema digestivo. Esses são os locais realmente mais frequentes que ocorrem as reações alérgicas. E para que a gente possa entender, as pessoas que estão nos assistindo em casa, quais são os principais fatores desencadeadores, os causadores de alergia? Quais seriam esses fatores? Então, tem vários, a gente pode dividir. Bom, vamos começar com as doenças alérgicas respiratórias, né? Dentre os principais fatores, temos primeiro os fatores alergênicos mesmo. Das doenças respiratórias, temos a poeira doméstica, que ela é riquíssima, é cheia de ácaros. E esses ácaros têm um grande potencial de sensibilizar o organismo e causar as doenças alérgicas respiratórias principalmente. Aí tem os fungos, pelos de animais, esses pólens também causam as doenças alérgicas respiratórias. E as mais frequentes alergias respiratórias, nós temos a rinite alérgica, que afeta mais ou menos em torno de 30% a 35% da população, que é um percentual muito alto. E tem a asma brônquica também, alérgica, que afeta em torno de 5%, de 5% a 10% da população em geral. Como que a gente pode, e você que está em casa também quer saber,
identificar esse desencadeador. Eu vou citar um exemplo. A minha filha mais velha, Caroline, tinha uma tosse alérgica que não curava. E aí nós procuramos o Dr. Celso Tabosa na época, e ele, meu amigo, gentilmente esteve na minha residência. E ao entrar no quarto da Caroline, ele viu os bichinhos de pelúcia. Ele falou, olha, isso aqui pode ser o desencadeante. Ela brinca? Brinca, os bichinhos de pelúcia ela brinca. Nós retiramos e com o tratamento que ele iniciou para ela, a tosse deu um fim, acabou. Como que a pessoa, Celso, pode identificar em casa o desencadeante? Então, existem os fatores mais comuns, né? E tem que observar no dia a dia. Mas os fatores mais comuns desencadeante é tapete, carpete, cortina, esses cobertores comum meio felpudo, peludo, né? Que acumula pó. Então isso desencadeia muito. Mofo nas paredes, que são os fungos que vai criando, tudo isso desenvolve alergia respiratória. Os bichinhos de pelúcia, animais, gato, cachorro, tudo isso podem desenvolver. Então a gente tem que observar se a criança ou mesmo o adulto entra em contato com essas coisas e desenvolve algum sintoma alérgico. Então tem que ser observado. Né? Isso dentro da residência, né? Mas o médico especialista, através de testes alérgicos e tal, ele consegue identificar essas substâncias. Por exemplo, para o alérgico, coisas que têm cheiro forte. Por exemplo, tinta, cera que passa no chão, perfume, isso seria contraindicado? Seria contraindicado. Como os fatores desencadeantes principais, né, são os alergênicos que eu falei, né, mas tem os fatores ambientais irritantes das vias aéreas, que é qualquer coisa que tenha cheiros fortes. Tinta, verniz, perfume muito forte, agride as vias aéreas da pessoa que é alérgica, que tem rinite ou que tem asma. Isso são fatores irritantes que acabam desencadeando uma crise de alergia. Olha, então você em casa já vai observando para você ver o que está levando a pessoa dentro da tua casa a desencadear a alergia. Dr. Celso, é possível a cura da alergia? Essa resposta o senhor vai nos dar no próximo bloco. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, até porque o tema é muito importante. São muitas pessoas portadores de alergia das mais variadas, tanto respiratória, dermatológica, que é de pele, intestinal, alergia a alimentos, alergia ocular. Você em casa sabe. E estamos fazendo hoje o possível para levar informações para desmistificar o que pode, o que desencadeia, se tem cura, como é que isso pode estar sendo tratado de uma forma que você possa entender. Estamos aqui com um médico alergista, nosso amigo de vocês, Dr. Celso Tabosa. Dr. Celso, eu lhe perguntei no bloco anterior e as pessoas em casa devem estar preocupadas e ansiosas. Porque a gente já ouviu falar tanta coisa, tem simpatia que se faz, tem pessoas que levam para benzer, tem pessoas que tomam remédio a vida inteira, tem pessoas que fazem vacina ao longo dos anos. Existe cura para alergia? Então, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, que a resposta vai depender do ponto de vista. Então isso é muito importante, do tipo de alergia. Por exemplo, tem alergia, uma dermatite alérgica de contato. As pessoas têm alergia de contato ao metal, bijuterias e tal. Isso é muito comum. O tratamento dessa alergia simplesmente é afastar o agente causal. Ou seja, não usar aqueles metais que têm sulfato de níquel e tal, que causa alergia. Afastando, não entrando em contato, ela não vai ter alergia. Mas se entrar em contato, ela vai desencadear. É que nem quem tem alergia à penicilina. Não deve tomar, porque se tomar a penicilina vai dar alergia. Porém, por outro lado, tem alguns tipos de alergia, por exemplo, as alergias respiratórias, asma, rinite. Se a gente vê do ponto de vista genético, a gente vai falar, bom, geneticamente não tem cura, que aquele indivíduo sempre vai carregar aquela carga genética de alergia que vai estar passando para os seus filhos e ele vai ter aquela doença genética. Agora, do ponto de vista clínico, a pessoa tratando
nós vamos trabalhar de tal maneira em cima do processo alérgico da pessoa que ele vai criar um sistema de tolerância, de proteção, que clinicamente, uma vez tratado, ele vai poder entrar em contato com essas substâncias e não ter crises de alergia, porque ele vai estar protegido. Então, sob o aspecto clínico, a gente pode dizer que a pessoa está clinicamente curada, mas geneticamente não. Como que eu posso desconfiar que eu tenho alergia ou que algum ente dentro da minha casa, algum filho, esposa, tem alergia? Qual que seriam os sinais, assim, as características de um alérgico? Então vamos lá, tem várias coisas. Da parte respiratória, que a incidência é bem alta, né? E como eu falei, a rinite alérgica, percentual extremamente alto, 30% a 35% da população em geral, né? Ou criança ou adulto que começa a ter espirros, coceira no nariz, coriza, né? Obstrução nasal, né? Isso já são sintomas que pode ser uma rinite alérgica. Coceira nos olhos, tosse, por causa da tosse, chiado no peito, né? Então são sintomas que pode ser alérgico. Se isso está repetindo frequentemente, que é uma das características do processo alérgico, é a repetição do processo. Ou toda vez que entra em contato com determinada coisa, toda vez que limpa a casa, respira poeira, dá um sintoma, né? Então a repetição, contato com alguma coisa. Então isso provavelmente vai ser um processo alérgico, que aí deve ser investigado para confirmar. E é verdade que, por exemplo, um marimbondo dá uma picada numa pessoa que é alérgica à picada de marimbondo. Pode haver, inclusive, uma parada respiratória, como nós recebemos um e-mail recentemente? Exatamente. Se a pessoa for alérgica, existem 3 tipos de insetos perigosos que podem levar ao choque anafilático ou ao edema de glote. É o marimbondo, a abelha e a formiga. Esses 3 são os mais perigosos, né, que pertencem ao grupo dos insetos da classe dos eminópteros. E pode desenvolver choque anafilático e morte. Mas empola primeiro o corpo, que dá aquela urticária que a gente chama, ou vai direto para o choque da glote? Normalmente vai empolar o corpo, dar urticária, vai dar um angedema, edema de lábios. Aí então tem que correr para o hospital logo. Tem que correr para o hospital, que vão por aí de 15 a 30 minutos, já pode ocorrer essa reação extremamente forte. Muito propícia esse e-mail que nós recebemos falando sobre isso. Então você já sabe que se acontecer isso, vai procurar um atendimento médico de emergência. E a asma, ela é considerada uma alergia? Então, temos alguns tipos de asma, mas a asma mais comum, essa que começa na infância e que vai até na vida adulta, que piora, contato com poeira, mudança de tempo, fumaça, essas coisas, normalmente é por um processo alérgico, tá? Principalmente se tem história familiar. Normalmente a gente pesquisa a história familiar. Sempre na família, ou vai ter o pai, ou a mãe, um tio, um avô ou avó, vai ter uma história de rinite alérgica ou de asma, né? Então aí começam as investigações que normalmente, com frequência, é causado por processos alérgicos. O tratamento antialérgico é baseado em que e de que forma que é feito? Então, eu costumo didaticamente classificar o tratamento em 3 níveis. Isso é uma coisa muito importante. O nível profilático, o nível sintomático e o nível imunoterápico. Que essa visão é extremamente importante. A nível profilático, se a pessoa é alérgica a determinada coisa, a primeira coisa é afastar o agente causal, né? Então vamos afastar. Se esse afastamento resolver o problema, ótimo, excelente, paramos por aí. Mas se afastar e continua, e toda vez que tiver crise, está com sintoma, vai ter os medicamentos sintomáticos para dar o alívio sintomático. E a gente percebendo que isso acontece com frequência e pela gravidade dos sintomas, a gente não pode ficar só nesses 2 níveis, que são níveis paliativos. A gente precisa subir mais um nível do tratamento, que é o tratamento imunoterápico, que é uma coisa muito importante, o tratamento imunoterápico, que são as vacinas, né, específicas para cada tipo de alergia, tem que ser bem identificado. É um tratamento oficial recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então é um tratamento oficial importante que tem uma grande ação no tratamento dessas alergias. Então o nível imunoterápico
é um tratamento mais profundo que vai modificar o curso da doença alérgica desse indivíduo. Para futuramente esse indivíduo, a pessoa que é alérgica, poder levar uma vida o mais normal possível. Poder entrar em contato com as coisas que antes era alérgica, mas que agora ela está com um sistema de níveis de anticorpos protetores, uma tolerância, com os linfócitos modulados, ela vai conseguir entrar em contato com pó, com ácaro e não ter crises de alergia. Se tiver, vai ser uma coisa muito fraquinha. Agora, existe como prevenir as reações alérgicas? Prevenção, existe sim, né? Conforme a gente já havia comentado, né? É exatamente o primeiro nível, o nível profilático, né? A prevenção de tentar se afastar o máximo possível do agente causal. Por exemplo, em relação às alergias respiratórias, vamos tirar o tapete, o carpete do quarto, o bichinho de pelúcia, deixar um quarto bem arejado, entrar sol durante o dia, as paredes livres de mofo, isso aí vai ajudar muito. Isso já vai ajudar como prevenção. Muitas vezes também existe assim, você pode usar medicamentos farmacológicos como medidas também de uma forma preventiva. Embora vai ter efeito só no período que estiver usando. Depois que para, a pessoa continua alérgica, se entrar em contato vai ter alergia. Mas ajuda também a nível profilático, né? O mesmo acontece também, por exemplo, alergia picada de pernilongo, que é muito comum nas crianças, né? Então, as medidas profiláticas são os cuidados. Pijama de manga comprida, repelente, tela na janela, mosquiteiro. Então, são os cuidados. Evitar que chegue nele, né? Essas são medidas preventivas. Dr. Celso, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e o programa está sempre de portas abertas. Obrigado, eu agradeço o convite. E você que ainda tem dúvidas sobre este assunto ou outros relacionados na área da saúde, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79006-260. É um prazer tirar sempre as suas dúvidas e lembre-se, o nosso compromisso é de fé e saúde. No próximo programa vamos falar sobre obesidade infantil, uma patologia que coloca em risco a vida de muitas crianças. Fiquem com Deus, uma boa tarde e até amanhã.